Ulisses Campbell do Céu não para. O maior escritor de true crime do Brasil consegue ter o blog de crime mais importante do país no jornal O Globo, prepara série criminal para o Prime Video e tem ainda o Instagram Crimes do Brasil. E agora ele se despede das suas mulheres assassinas para inaugurar uma nova trilogia, a dos Homens Assassinos. E o primeiro título acaba de chegar com tudo: O Maníaco do Parque. Ulisses Campbell do Céu não para e a gente agradece por isso. Confira o encontro que tenho com Ulisses para sabermos todos nós os detalhes de seu novo best-seller sobre o mais icônico serial killer do Brasil. Eu também não sou muito modesto, você sabe, né? O que eu fiz, planejei para esse livro, porque o que acontece? Eu fiz o livro da Suzane, como bem você falou, mas o livro da Suzane ele é mais jornalístico, ele é mais factual, eu me prendo muito aos fatos e tal. O da Elise, eu já me prendo pouco aos fatos e mais ele é um livro mais humanizado, é mais a vida daquelas pessoas. O crime ele está diluído naquilo, né? O crime, o livro da Elise, o crime mesmo, tipo, são 5 páginas, no máximo 6, e o livro tem quase 400 páginas. O livro da Flor de Lis, ele é um livro diferente dos 4. Ele é um livro mais sobre religião, sobre como as pessoas... mais místico, né? Até o fator dos personagens, a mãe dela... Sim, ele foge até um pouco dos critérios jornalísticos, porque eu embarco até no sobrenatural, ele vai mais no que as pessoas contam, tipo... E eu abri assim, é como tu abrisse o microfone e conte o que você quiser, as pessoas mentem, tanto que a abertura do livro é um texto sobre a mentira, como as pessoas mentem para inclusive a Eliane Trindade, a que está, aproveitar que estou falando disso, que está fazendo a resenha do livro para a Folha de São Paulo, ela me ligou, e aí ela me ligou dizendo assim, Ulisses, o livro assim, é ótimo, mas eu queria muito entender até onde... O que as pessoas falam para você nesse livro... Do maníaco. É verdade ou é mentira? Que também serve pro da Flor de Lis. Eu falei, Eliane, eu não tenho como garantir nada. E eu até disse para ela, olha, eu trabalhei 10 anos em Brasília, parte desses 10 anos cobrindo política, e a gente imprimia nos jornais só mentira, porque os políticos dão uma declaração hoje, amanhã não é mais, e tá lá, vira manchete, vira abre de página, e é sério, você vai campanha eleitoral, período eleitoral é onde tu mais vê isso. Você vê eles mentindo, eles transmitindo mentira. É o famoso estelionato eleitoral. Eu minto para ter o voto. E aí, eu inclusive falei para ela, e onde está a verdade? Eu não sei, porque, por exemplo, o processo não dá para dizer, foi baseado no processo. Foi baseado no processo, mas tudo que está lá é verdadeiro? Não é? Não, e o crime é muito interessante, como crime de uma maneira geral, porque você tem as versões que são reorganizadas por N motivos, ou pelo advogado, ou pela própria pessoa, ou pela própria vergonha. Quem está falando a verdade no caso do Nardoni? É o Alexandre ou é a polícia? Aí tem uma abertura de capítulo aí que eu não vou saber qual é agora, que os capítulos abrem com sempre alguém fazendo uma pergunta para ele, né? Uma das perguntas que, aliás, não é nenhuma pergunta, que eu fiz questão de colocar em destaque, uma das orientações que o juiz dá para o Francisco, ele já abre e diz assim, olha, Francisco, no depoimento na fase de instrução do tribunal do júri, ele fala assim, Francisco, você não é obrigado a falar a verdade. Que no Brasil você pode mentir. Aqui você pode mentir. Em outros países não pode. Mas aqui você pode mentir. Em outros países, na Europa, por exemplo, se você mentir, a sua pena... Não é aumentada. Ela é duplicada. Quem não pode mentir no Brasil é a testemunha. Testemunha não pode mentir. O do autor pode falar o que ele quiser. E depende da testemunha também. Por exemplo, irmão, mãe... Mas não é testemunha, é entrevistado, né? Muda o termo. Não, só muda assim. É interrogado, o acusado e depoimento, Mas, por exemplo, eu já vi... Os parentes do autor podem mentir. Não é que eles não podem. Na verdade, Beto, como que vão aferir se a pessoa mentiu? É difícil. Mas a única pessoa que eu vi punida porque mentiu foi o Roberto Arruda, lá de Brasília, aquele deputado que perdeu o mandato porque descobriram que ele tinha mentido. Mas, tipo, o Arruda lá, que é bem conhecido em Brasília, que era deputado federal. Mas na justiça eu nunca vi. Eu já vi vários júris lá, ninguém vai checar se o que a pessoa está falando é verdade. Então isso. E aí o que eu fiz?
No livro do Maníaco, eu explorei muito mais os laudos psicológicos dele, principalmente os inquéritos do teste de Rorschach, que aí eu acho que é isso. É como se você realmente entrasse na cabeça do Francisco, porque ele vem com os delírios assim, que aí já vai muito da sua crença, da sua religião, da sua fé, que ele diz até hoje que era uma força maligna. Ele fazia disse que isso. Não foi ele que fez. A gente vai entrar nesses assuntos todos, porque ele mexe com flor de lis. Ele mexe até com o silêncio dos inocentes. Eu falei, é um silêncio dos inocentes, porque na medida em que ele se atrai por aquele tipo de vítima, pelo motivo que ele quer, me lembrou muito o Silêncio dos Inocentes, a história do serial killer do Silêncio dos Inocentes. Não do Anthony Hopkins. Eu esqueci o nome, o outro é o Hannibal. Aquela transexual que quer... É o que coleciona as borboletas lá. O que coleciona as borboletas, que ela vai costurando um corpo de mulher com os corpos para ela se tornar uma mulher. Porque, né, que não falava mulher trans, porque eu falava outra coisa. Agora, por que você escolheu... É uma trilogia. Vai ser novamente uma trilogia, Homens Assassinos. Sim. Por que você escolheu o Maníaco para ser o primeiro? Eu escolhi... Boa pergunta. Eu não lembro porque eu escolhi o Maníaco para ser o primeiro. Foi uma história... porque ele vai sair. É porque ele vai sair. Vai sair em 2028. Foi estratégico pelo tempo. Pelo tempo de saída. Em 1998, quando tudo acontece, foi um caso que você já era... Como você tem quase a mesma idade, você é um pouco mais novo que eu, mas eu me lembro muito forte desse caso em São Paulo. Foi quando eu entendi que existia um parque naquele estado. Para mim, aquilo era um monte de floresta. Eu não sabia que era eu que moro... Fonte do Ipiranga, e a gente chama de... Onde até o Dom Pedro teria feito. Onde eu nasci aqui e tal, mas assim, ali é uma região que tem um zoológico, Simba Safari... Aquilo ali, assim, é um parque. Na verdade, aquilo é uma floresta. Para mim era uma floresta. Que tem um parque dentro, é uma floresta aquilo. Não dá para chamar de... Agora, é uma floresta que dentro da floresta tem um parque, tem um zoológico. Mas ele te chamou a atenção, esse caso, em 98? Foi um caso que você acompanhou? Porque aqui em São Paulo a gente acompanhou muito forte. Porque aconteceu aqui... Foi uma coisa meio eu acompanhei mais pela TV, assim, mas não mexeu Não foi comigo, uma coisa, não foi porque eu vou pegar a mim de exemplo. Quando me pergunta assim, quando foi o primeiro crime que eu me atraiu pelo crime, pela história da vítima, foi a Daniela Pérez. Em 92, porque ela tinha a mesma idade que a minha, a atriz que entra na novela. Me pegou também. Foi o primeiro que me agarrou, que eu comecei a querer saber mais da mente humana. Foi o Daniela Pérez, que foi o primeiro crime que me trouxe. Não, o Maníaco do Parque, até a forma como ele começa a dar muito devagar, muito lentamente. Ele só começa mesmo, ele explode na mídia quando a Folha publica o retrato falado dele. Mas o caso do Maníaco é muito louco, né? Porque a primeira pessoa que ele mata no parque é a Raquel. E o corpo da Raquel é encontrado e sai no Cidade Alerta. A família que estava procurando, as amigas que estavam procurando pela Raquel, já não achava a Raquel em lugar nenhum. E aí o namorado da amiga dela assiste na TV uma reportagem, acharam um corpo no Parque do Estado. E aí ela, tipo, é um corpo, já que a gente está procurando no parque, vamos lá no IML. Chega no IML, era a Raquel. E aí eles entregam o corpo da Raquel e a primeira vítima do Maníaco do Parque é isso. Não, só foi juntado com ele lá depois. Só eu quero saber um pouquinho... Só foi juntado depois porque era no mesmo lugar, né? Onde ele... É o lugar que leva... E ele Ela morreu em janeiro... De 98. De 98 ele tem uma coisa interessante. E ele vai ser pego só em agosto. Ela morre em janeiro, a Raquel ou é outra? Porque se a Raquel é a primeira, eu até anotei. Eu anotei aqui, eu fiz Você viu que ele mata muito? Ele mata muito dia 17? Tem muitas mortes dia 17? É 17 de janeiro, 17 de fevereiro, aí em março é dia 13 ou 17. Tu acha que pode ter um ritual? Sim, eu ia te perguntar isso. A Raquel, ela morreu no dia 10 de janeiro. Aí a segunda... A segunda é a Isadora. Ela morreu no dia 10 de fevereiro. Na verdade, assim, é difícil... É 10 de fevereiro, não 17. O lance é o seguinte, eu até tinha falado isso para você, um negócio que eu acho que eu parei durante os 15 dias para desvendar o mistério que envolve a lista de morte. Porque aí, por exemplo, é difícil você achar a data que ele matou,
Porque ele mata ao longo de 6 meses, né? Então é difícil você achar a data que ele matou. Porque Ele faz crimes anteriores, ele vai escalando no crime, né? As mortes começam em janeiro de 98. Isso. As mortes oficiais, porque o promotor, o Edilson Bonfim, acredita que ele tenha matado mais. Até porque a forma violenta não dá para. Eu realmente não acredito que ele tenha matado a primeira em janeiro de 98. Eu acredito. Ele fala que matou 11. Se ele tá falando que matou 11... Tipo... Mas ele fala que matou 11 pelo arrogante, como tipo Vampiro de Niterói, que aumenta o número de vítimas, ou porque ele pode ter mesmo e ninguém encontrou, e por que ele não aponta? Eu acho que junta as duas coisas. É para desafiar a polícia, para... Ele tem esse prazer. Mas você estava falando da lista de vítimas. A lista de vítimas, então, o que eu fiz? Como não dá para saber exatamente o dia que ele matou... Porque ainda tem uma confusão de data que é assim, se ele levou para o parque, às vezes, isso tem muito no caso da Suzane, que eles matam às 11, mas aí o corte de óbito sai no outro dia, do dia seguinte. Então isso causa uma confusão. E aí, como não dá para saber exatamente, aí eu considerei a data do desaparecimento da vítima. Elas desaparecem no dia 10. Dia 10, Aí a terceira... A Raquel desapareceu no dia 10 de janeiro. A Isadora, que é a segunda vítima, desapareceu no dia 10 de fevereiro. A Michele dos Santos, ela desapareceu no dia 11 de abril. Você vê que é tudo 10, 11... Tudo no primeiro... Tem tudo no primeiros 15 dias ali. A Michele desapareceu no dia 11. A Patrícia desapareceu no dia 17 de abril. 17, sabia que tinha um 17. A Rosa Neta morreu no dia 21 de abril. Aí ele começa já a matar 2 no mês, né? A Elisângela ele matou no dia 9 de maio. E a Selma, que foi a última, ela desapareceu no dia 3 de junho. Mas ainda tem 2 ossadas... Que a gente não sabe quem são essas pessoas. Que não sabe quem são. E ele confirma que são dele. Ele confirma que são dele, mas uma ele achava que era da Pitucha. Que a gente descobre no julgamento que ela está viva. Que ela está viva, exatamente. Perguntar uma coisa, você falou de 15 dias, parou para ver isso. Não é no julgamento, não, é na fase de inquérito. Na fase de inquérito, que ele fala que é a Pitucha e tal. Quanto tempo você ficou escrevendo esse livro? Eu te acompanho desde o começo. 6 meses. 6 meses, mas já era um projeto seu que você já me falava dele quando a gente se conheceu. Não, mas eu passei um ano, o total foram 2 anos. Em cima desse projeto. Tanto que era para sair no ano passado. Quantas pessoas você entrevistou? Eu consegui catalogar vítimas vivas, foram 38. 38 mulheres sim. Que ele violentou, que ele humilhou, que ele bateu, mas tem de ele tudo. não... Tem mulheres que ele só abordou e não topou. Mulheres que ele abordou, levou para o parque, chegou lá na hora que ela viu o buraco no parque, ela não entrou. Mulheres que entraram e chegou lá, ele não fez nada. Ainda tem isso. Tem mulher que ele levava e fui com a tua cara e ficava lá só se beijando com a mulher. Mulheres que ele tentou matar e não conseguiu, ou porque ela fugiu, uma porque fingiu de morta, outra porque falou que tinha HIV, outra falou que estava grávida. Aí mulheres que... e mulheres que ele só não matou, que ele tentou matar e elas escaparam. Quando eu entrevistei o delegado, eu fiz o que eu mais me impressionei é que eu lá atrás, num outro projeto, eu entrevistei o delegado, O Sérgio, né? Sérgio Luiz Alves. Entrevistei uma das legistas, entrevistei o Dr. Guido Paloma, foi quando eu conheço ele. Entrevistei mais alguém que eu esqueci e outra. Eram pessoas ligadas à investigação. E eu achava que eu conhecia bastante bem por conta de ter entrevistado pessoas, né, vamos dizer, fonte importante. E eu fiquei muito feliz, porque é muito bom quando você pega um negócio que você aprende, como tem coisas que são colocadas no Maníaco do Parque como verdades absolutas e que o teu livro traz, na verdade, a verdadeira história, que ela é muito maior e muito mais com detalhes dessa psicopatia dele, do mal e do desejo, do que todo mundo conhecia. Então, quem acha que conhece o Maníaco do Parque, a história,
Vai conhecer vendo vai conhecer nesse mas livro. aí, Beto, sabe o que acontece? Você, talvez... O que acontece é o seguinte. Um caso como esse, ele é um caso que ele se desenrola com o tempo. Sim. Por exemplo, a investigação, o inquérito policial, por exemplo, é uma investigação, mas ela não é uma investigação completa. Os exames criminológicos feitos com psicólogos e psiquiatra forense já são feitos depois, quase na fase de julgamento. E ele começou a ser julgado em 2000. Teve 2 anos de aprofundamento exatamente. de Então, investigação. quanto mais, por exemplo, o caso quando ele explode na mídia, quando acabou de prender e tá aqui o corpo, tá aqui a ossada, e aí eu acho que fica tudo muito... grita muita coisa assim, mas na hora que tu vai botar uma peneira... Sim. Ele mesmo, né? Ele inventava que tinha matado, que muito mais... Não sei se você viu uma reportagem que o Fantástico fez na época, essa reportagem que está até no YouTube, com o Marcelo Rezende, em que os âncoras dizem que ele pode ter matado mais de 100. Tá e no ele teu dizia, livro isso. que ele dizia, né? Ele dizia que matou É o mais. prazer aí do psicopata aparecer cada vez mais, né? Do serial killer aumentar a sua própria... O próprio serial killer de Goiânia fez isso. Mas tu o sabe que vampiro... para mim, muito em função do respeito, porque por trás dos números tem famílias destruídas, né? Por isso que a gente tem que ter, eu faço questão de nominar as vítimas com uma listinha, um embaixo do outro, para não ficar perdido ali no meio do texto. Tenha fotos de todas elas no livro. Mas assim, eu acho que o mais importante nem é o saldo dele como um assassino. Eu acho que é como ele se transformou nisso. Sim. E uma coisa importante que o seu livro traz, que eu gosto muito quando você pontua, elas são vítimas das mulheres. Porque, inclusive, muitas delas vivas tentaram avisar a polícia, que a gente vai falar delas. E elas foram ridicularizadas, inclusive, pelo que aconteceu com elas. Então, vai trazer... Isso eu vou te falar, uma coisa que mais me deixou chocado nesse livro é como esse homem podia ter sido detido 1000 vezes, é uma coisa impressionante. E ele é de um descaramento. O fato dele ir lá na delegacia... No DHPP, falar que é namorada e está preocupado com ela. Sim, é. E aí ele sai da polícia dando tapinha no ombro e vai lá pro parque queimar o corpo da mulher. A gente vai contar algumas coisas. Não vou contar tudo, gente, porque eu quero que vocês leiam o livro. Vale a pena. Pega um dia, mas, não vai dar para parar. Isso eu já vi, não é um livro que dá para parar. Não, e eu fiquei feliz que outro dia uma mulher me mandou uma mensagem assim: eu assisti tanto podcast, você fala dos livros, aí o meu irmão falou, compra o livro. Eu falei, não vou comprar porque eu já sei tudo no livro que ele contou. Aí o irmão, que acho que ele queria ler o livro, comprou o livro da Flor de Lis, leu e deu para ela foi ler. Ela me mandou uma mensagem: olha, tu não conta nem 10%. Claro, nem dá tempo, porque é um livro de 300 e poucas páginas. Não, e porque também no livro é mais profundo, né? Tipo, Tem uma coisa que você não percebeu no livro... Tô com raiva. O que eu não percebi? Não, você não percebeu quando você fala... Você já falou, já tangenciou, mas você não percebeu, mas também é muito sutil, que a narrativa do livro, a narração do livro, ela passa... a hora que você falou, não, realmente, o olhar do Francisco... Não, ela muda o autor. Ela muda da vítima para ele. E você muda o personagem, o narrador. Você muda o ponto de vista. Quem está contando isso? Tem hora que é a vítima... Não, aquela da Jussara, que a gente vai falar que é a namorada... Jussara, não é? Jussara. A namorada... Meu Deus, só que senhora, mas... gente, pelo amor de Deus. Mas perguntando antes, você entrevistou... Mas é uma... Essa história... Eu acho que é uma doença, apesar de que a história dela é um filme. Aliás, esse livro aqui já está assinado direito para minissérie? Não, então, eu não posso falar. Não, porque assim, isso aqui é um roteiro de minissérie. Pronto, não importa que está sendo feito um filme do Maníaco do Pai. Ele já foi sondado para... Não, isso é uma minissérie pronta. É uma minissérie pronta isso aqui. Você entrevistou todas essas pessoas, você entrevistou familiares dele, mãe, irmãos, tio, não foi? Tia, do maníaco. Como? É mãe, irmão, um irmão que o outro não quis. Um tio. Tios. A tia também? Que ele aponta como as 2 ex-namoradas dele.
E você entrevistou vítimas vivas e familiares das vítimas mortas? A vítima... A tia a nega. tia nega. Porque ele é um mentiroso, ele mente tudo, o Mas, tempo cara, inteiro. tem uma coisa, então. Ele tem atestado de mentiroso De mitômano, compulsivo. né? É. Mas, assim, eu acho que o fato dele ter um atestado de que ele é um mentiroso compulsivo, inclusive, até hoje, o último laudo dele, feito meio que recentemente, para ele poder receber uma visita íntima, já fala no delírio dele, que ele ainda conta a história de forma delirante. Mas eu acho que você não pode, não é porque ele tem um atestado de mentiroso, que você vai jogar tudo que ele diz no lixo. Por exemplo, ele diz que a tia abusou dele sexualmente. A tia nega. A mãe quase deu um tapa na minha cara quando eu perguntei isso para ela. Ela disse, na minha família não tem abusador, que é uma irmã dela. Só que aí... Como a minha família não tem abusador, tem um filho. Não, mas vai dizer isso para ela. Ela nega, né? É o Tim. Porque ele era conhecido como Tim porque o irmão mais novo falava Fanti, sei lá. Ao mesmo tempo que ela nega, ela não visita ele há 10 anos, por exemplo, né? Entende? Ela tá, e aí... A entrevista final, não vou falar para as pessoas lerem, a entrevista final que está no livro é muito interessante. Boa, né? Muito boa. E aí, o que acontece... A entrevista final com a mãe dele. O que acontece? Tudo bem, a mãe nega, a tia nega, ele diz que ela abusou dele sexualmente. Só que aí tem um elemento lá que eu acho que é o elemento que eu levo a acreditar que realmente esse abuso aconteceu, que é a mordida no peito. Que ele dá nas vítimas. Que ele dá nas vítimas, que ela pediu... Para ele fazer. Eu ia te perguntar exatamente isso. O quanto que aqueles abusos... Porque a história dele... Esquece que ele é o maníaco do parque, não vou ter empatia por ele nunca, mas você vai, é o que eu falo da construção, é a construção de um serial killer terrível, né? O que ele passa de criança a adolescente, depois naquele exército, se for verdade, aquele negócio do exército que ele passa, como que é a construção dele, a vida dele, como foi para você descobrir todo esse passado dele numa equação, você mesmo falou. Do exército eu acredito, porque 4 pessoas confirmaram. Confirmaram aquele... Sim, inclusive... O cara que leva ele da emboscada, que ele diz que ele não sabia que era. Para as pessoas entenderem, vamos pegar a infância dele. Como é que foi redescobrir tudo aquilo? Não, mas tu lembra que é uma emboscada, sim, o estupro, que é em São José dos Campos, que era uma vingança por conta... 2 levam ele para essa emboscada, mas um levou porque estava devendo uma coisa lá pro cara e não sabia o que era. Traz o soldado Assis para cá. E aí ele levou de madrugada. Tanto que esse cara, até hoje, ele carrega a maior culpa. E ele viu tudo. Então ele confirma. O exército na hora que confirmou, começou lá o estupro coletivo, ele saiu, que ele passou até mal. Que foi uma coisa muito violenta. E o maníaco, ele ainda não... o Francisco, o maníaco, ele já tinha histórico de violência sexual antes do estupro que ele sofre no exército? Eu não lembro. Eu acho uma violência sexual o que a tia fez. E... Não, ele fazer. Não. Ele tinha uma coisa com criança, mas é aquilo que você explica muito bem. Na década de 1980, ele era meio aceito. O primeiro registro dele é da mulher de São José do Rio Preto, que é aquela que é perto do McDonald's. Que ela só não é estuprada porque ela está de avental. Mas ela era amiga da namorada dele. Era amiga. Você não é de Bauru? Não, é São José do Rio Preto. Ele tinha ido de Bauru para São José do Rio Preto. Tá, é a primeira vez que ele tenta... De registro. De registro. Mas que você descobriu... Quando que ele começa a violentar? Beto, é uma coisa muito louca, porque às vezes... Eu também ficava atrás dessa pergunta, né? Eu boto a linha do tempo... Eu estico a linha do tempo, ele nasceu aqui, a gente está aqui para ir ticando as coisas. Mas alguns eventos, eles começam de maneira muito sutil. Sabe, tu não consegue marcar... Por exemplo, tem uns eventos que tu não fica, mas isso aqui foi uma violência. Cara, quem tem que dizer se foi violência ou não é a mulher. Tipo, eu não sei se isso aqui foi uma violência. Então, é uma sutileza. Eu posso achar
que isso é uma violência, mas a mulher pode achar que não. Não, eu permiti, por exemplo. Por exemplo, você fala, desculpa. Porque algumas ex-namoradas falam isso, que ele tinha uma mania de apertar muito no pescoço, mas tinha mulher que não se incomodava. Porque pode ser um tesão, né? Exatamente. E não necessariamente o desejo de matar. Mas você tem na linha do tempo, na sua linha do tempo que você vai marcando muito bem ali no livro, para mim, que é a transformação, o primeiro momento de transformação dele, que é na escola. Sim. Esse momento... Ali, para mim, começa porque tudo ali. Ele teria hoje o quê? Ele teria um déficit de atenção, porque o maníaco ele começa a andar muito tarde. A Ana Beatriz diz que a pessoa nasce, né? Eu acho que ele nasceu assim, não sei, cara. Não, mas não, digo assim, ele é claro que psicopata nasce, a Ana Beatriz fala, o Guido... Não, então, mas eu acho que eu acho que dizer que ele é um psicopata é pouco. Eu acho que o grau de perversidade dele, ele é um monstro. Ele é um monstro. E o grau de perversidade dele, eu acho que até a mãe sentiu que ele tinha um negócio diferente. Por conta do desenvolvimento. Né? Ele vai começar a andar com 2 anos. Ele anda depois do filho irmão mais novo. Do caçula. Ele começa a falar depois do caçula. Ele fica apontando. Ele não conseguia falar nada. Falar. E depois vai ter uma lábia absurda, né? E depois vai ter um. E aí ele começa ali na escola a sofrer os bullying, né? Dos Porque colegas. Ele vai repetindo. E aí depois ele se cruza com aquele outro menino lá, o Cirando, que aí. Mas na escola tem um momento, para mim, a sua descrição é como se eu estivesse vendo um filme O Exorcista. Não, Exorcista não, sabe? O americano adora fazer filme com criança má, né? Quando ele vira, porque ele sofre um bullying na sala, a professora põe ele para escrever na lousa, ele não sabia nem fazer, que é o 4 mais 2 dá 6, ele falava 7, ele não sabia fazer conta, ele não tinha entendimento da estrutura de interpretação de texto e tal, e os meninos começam a tirar sarro dele, a rir, ele começa a fazer xixi na calça. Sim, ele já tinha esse... E com 7 anos, 8 anos, e ele tá virado para a lousa, ele de vergonha, quando ele vira, que esse olho vermelho dele... Sempre estoura esse olho vermelho, não é isso? Quando ele se transforma? É uma disfunção. Põe a foto dele com o olho vermelho. A capa do livro do Ulisses até põe a capa do livro mesmo. É uma hemorragia ocular. E que aquilo acontece quando ele se torna um monstro, depois some. E ele, criança, se transforma. Quem te conta aquilo? A professora. Aquela professora. A menina que... Aqui, então, porque daí ele morde. A menina é gerente da Casas Bahia hoje. Lá onde? Lá em... Não é São José do Rio Preto, é em... meu Deus, lá onde tem os rodeios. Ela ficou marcada no rosto? Ela tem marca do dente dele? Não. Porque você descreve que ele... A menina nem estava. A menina era a mais inteligente da sala. Era. E ele, no ódio, ele agarra essa menina, porque seria o exemplo do que ele nunca seria. Ela conta que ele pulou em cima dela, que a cadeira até caiu para trás. Ela fisicamente é parecida com o que ele vai vir a querer lá na frente? Não. Quer dizer, hoje ela é uma senhora já. Como ela teria sido, a gente não sabe. Mas ela teria sido assim, a menina... Ela tem quase 60 anos. Ela era uma mulher, ela era uma menina. Ele agarra ela e morde a bochecha dela. E ali ele já toma o sangue dela. Sim. Ali ele experimenta pela primeira vez o sabor do sangue. Que aí depois ele bebe sangue, acho que no sítio do avô. Que ele bebe o sangue das galinhas. Que era pro outro beber, o outro não quis, ele bebeu num lugar. Maravilhoso aqui. Ali foi Flor de Lis. Ali foi assim, sabe um cross? Como teve Elise e Suzane uma hora em Tremembé. Falei, a Flor de Lis vai aparecer aqui daqui a pouco. Com esse o Guido Palomba até me explicou por que eles gostam de sangue. Aí depois eu acho que ele bebe um outro sangue, né? Por que ele gosta de sangue? Eles gostam de sangue porque tu te sente muito poderoso em beber. Pô, mas isso os indígenas faziam, né? Os canibais, os indígenas. Que a explicação é essa: eu tomo para mim a força do outro, né? Quase... o avô já dizia isso, né? Que ele tinha que beber o sangue da galinha porque ele estava bebendo o sangue lá do inimigo. Acho que era uma namorada, ele estava perdendo a namorada para um cara na lavoura, né? E aí ele vai, procura lá os serviços lá do... E o cara não consegue tomar o sangue. Não consegue tomar o sangue. Compra 5 galinhas. E depois ele ainda volta lá dizendo, olha, ela fugiu com outro. Claro, né? Tem você um não tomou o sangue, seu frouxo, você quer. A culpa é tua que não fez. Não minha que não tem... feiticeiro não. E é um ritual nojento, porque eles tomam o sangue direto na goela, né?
É no corte. ali. Eles tiram a bodega cabeça que da eles fazem galinha ali. e já botam, porque não pode pingar uma. Ai, que horror. Aí quando ele se joga em cima dessa criança com 7 anos, e ele se joga em cima da menina, pega a menina e agarra e morde ao ponto de sair sangue e toma o sangue Sim. da menina. Eu acho interessante que a professora sai correndo da sala, ao invés de arrancar aquele menino, ela sai correndo para pegar ajuda. Mas deve ser uma cena grotesca, né? Eu sei, mas ela era uma adulta É. e todo mundo sai correndo. Todo mundo que estava tirando Não, sarro sai coitada, correndo. ela me ajudou muito. Eu vou pôr. Não, só tô questionando o seguinte, pô, uma adulta numa sala sai Mas correndo. eu não sei o que eu faria se tu puxa a menina de lá e vem a bochecha da menina junto. Ele tava atracado na menina. Tava agarrado, né? É. Ele tava Então, atracado. esse já foi um primeiro ponto na linha do tempo de mostrar a... Porque para mim foi dito, lá atrás, quando eu entrevistei as pessoas todas, que o processo ele não tinha chegado ainda a ser canibal. Ele estava em processo... Não, no teu livro ele já é canibal desde sempre. Não, ele arrancou a... Desde sempre. As primeiras vítimas, ele faz o que o Champinha fez com a Liana Friedenbach. E a Selma, ele mordeu a Selma, né? Ele arrancou um Tinha pedaço vários dela. pedaços, mas como o corpo da Selma estava ainda muito fresco, vamos dizer assim, que deu para se ver as mordidas... Ele come uma outra menina também, que eu não vou Come, lembrar. gente, literalmente Acho com a que a boca. Raquel ele come, ele morde a É. Raquel. Mas assim, quando me falava assim, que ele estava possivelmente que essas mordidas mostravam que ele estava começando a ser. Não, ele já era. Ele já era. Ele já estava, ele já estava Então, tomando mas sangue. aí é aquilo, um inquérito, um delegado, cara, a função deles é desvendar o crime. Mas eles não vão para trás, eles não vão querer saber como aquilo se formou, o porquê que ele mordia. Tipo, não. Tipo, os peritos mostram lá, olha, ele deu uma mordida aqui, ali e outra lá. Mas eles não dizem o porquê disso. O porquê das mordidas é só Nessas análises fantásticas. nas que eu fui análises buscar. aonde mais tem as análises dele, que é onde é muito rico o material psiquiátrico e penitenciária. psicológico dele, é no exame de insanidade mental. Quando Pra eles dizer queriam se era saber se ele era imputável, se imputável ou inimputável. inimputável. E ali eles fizeram uma bateria, eles chamaram 3 psiquiatras, o hospital das clínicas botou a melhor psicóloga que tinha. E deu que eu sei o que é, mas o que deu? Deu que ele é semi-imputável. Mas ele foi julgado. Ele e foi julgado, condenado, podia ser acabou. julgado. Porque ele é um psicopata, ele não é um esquizofrênico, Ele ele não é um não é doente mental, não. ele tem um desejo real. Então, dentro Ele das- articula, ele sabe a data de hoje. Esses exames começam com as perguntas mais básicas. Sim. Tipo, em que cidade você mora, que ano você nasceu, que dia é hoje, desenha a casa, a árvore, o sol. Começa assim. E ele faz isso tudo. A Bia... O vampiro em Niterói, por exemplo, não sabe. O vampiro em Niterói, quando Não, ele ele escrevia tem a doença mental carta, total. ele pedia para ver o jornal do dia, para botar a data. Tipo, ele tem uma noção, assim, sabe? De alguma coisa. É. A Bia, quando esteve aqui, ela me conta que ela conseguiu encontrar um paciente, os pais perceberam, de um filho que possivelmente pudesse ser um psicopata. Ela foi e ela começou um trabalho com ele, meio como... Vamos pegar o Dexter, não assim, aponta o Dexter assim, mate o serial killer. Então, já que você é um serial killer, mate o serial killer. Vamos fazer de você mal para o bem. Mas ela conseguiu transformar esse garoto e impedir que ele pudesse ser ainda mais mal. É da natureza dele, mas então vamos tentar controlar. Estou usando isso que a Bia falou, a Ana Beatriz Barbosa e Silva, pelo seguinte: na linha do tempo da construção da vida do Francisco de Assis, você percebe elementos e momentos onde ele é sempre... Você fala, gente, essa equação vai dar muito problema. Essa pessoa ela vai ser... Não é que assim, isso o transformou nisso, mas isso vai ser um fermento para ele ser assim. Sim. Então você tem a escola, que eu acho que esse momento da escola, desse bullying, que ele não consegue aprender, que aí ele muda de escola, aquela professora fica batendo nele com régua. Eu acho que Até- antes a escola primeiro, A própria dentro de casa, o pai renegava muito ele, né? Ele tinha meio vergonha porque o filho não falava direito, era meio bichinho. Não, eu acho, viu, Beto, que ali era mais... assim... Mas o pai fala que ele... Não, eu daqui. acho... Então, mas eu acho que na questão do pai, porque o pai, depois que tudo aconteceu... Morreu. Que mas tristeza. antes do pai morrer, ele grudou no Francisco, era o que mais sofria. Pode ser que ele tenha carregado uma culpa muito grande, mas eu acho que no desenho daquela família, o pai era o provedor.
O pai era aquele que estava sempre tentando melhorar a vida. É a mãe que era provedora. Não, mas o pai era viciado em jogo. Não, então, mas a tudo mãe, bem. Eu coitada, acho... essa mulher trabalhava o dia inteiro. Não, mas eu acho assim, isso é verdade. Mas o que eu acho que, mesmo dessa maneira torta, dele tentar prover a vida ali, ele queria... A mãe era assim, a mãe cuidava do dia a dia. Eu preciso trabalhar hoje para meus filhos comerem amanhã. No começo ela ficava em casa porque ela tinha 3 crianças. Mas também ali não tinha como. Não tinha como, né? Ela fez uma escadinha, né? Uma escadinha, ela irmão mais velho, quando ele tinha 6 meses, ela ficou grávida ela tava do e nem sabia. Então aí ela tava assim, a mãe é trabalhadora até hoje, tipo, ela chegava a ter 2, 3 empregos enfim. Só que ela era muito assim, eu tenho que trabalhar hoje para meus filhos comerem amanhã. O pai, ele dizia que ele era muito visionário, ele queria uma coisa, eu preciso melhorar a vida da minha família para sempre, não amanhã. Então ele fazia isso, né? Ele ficava apostando, ele sempre tá... Ela apostava demais. O pai, a grande diferença do pai e a mãe ali era que a mãe era trabalhadeira e o pai era empreendedor. O pai, por exemplo, trabalhava no açougue, mas ao mesmo tempo ele trabalhava num açougue grande, que tinha aqui em São Paulo, um açougue bem grande, mas ao mesmo tempo que ele era funcionário desse açougue, ele tinha um açougue pequeno de bairro. Ou seja, ele tinha o sonho do açougue pequeno de bairro dele virar um açougue tão grande quanto aquele que ele trabalhava. O problema do pai dele é que ele jogava. O pai dele, por perdia exemplo, dinheiro em jogo. Então, mas aí era um problema, né? Mas eu acho que na questão de prover, por exemplo... Em algum momento, um dos filhos dele vira vendedor de peixe de feira. E aí o que ele faz? Ele disse, pega um barco, vou virar pescador, que eu quero vender peixe para os feirantes. Mas isso com o filho mais velho e o filho mais novo. O filho do meio, que é o Francisco... Ele sempre foi renegado. Ele foi renegado. Então, dentro dessa equação que a gente vai vendo, que esse menino estava com problema de aprendizado, foi aprender a falar tarde, fazia xixi na cama o tempo inteiro. Que até adulto ele vai fazer xixi na cama. Sim. E ao invés de ele só para no exército. E assim, olha, se você continuar fazendo xixi, vai embora de casa. Ao invés de levar ao médico. Esse menino tinha uma fimose. Aquele pinto o pinto do maníaco do parque. Cada vez que você descreve, eu tenho vontade de vomitar. Igualzinho às vítimas. Um homem tem uma que vomita, né? Não, tem várias, tem 2. Tem uma que é a própria travesti que ele vai pegar depois. Ela fala, ela vai e vomita tudo que ela comeu, leva ele pro banho, dá banho nele. Sim. O menino tinha uma fimose, que a mãe cuidou da fimose do mais velho e do mais novo. Fimose secundária, que é a mais grave. Então, e o mais velho e o mais novo, que também tinham problemas parecidos, os dos dois a mãe resolveu. Sim. E a resposta que ela te dá no livro é que ele nunca falou nada para mim. Não, a mãe carrega muita culpa. Entendeu? A mãe, eu vou te falar uma coisa. Esse pinto sujo dele é um pinto sujo. Chama de um pinto sujo. Ele carrega um pinto sujo. Então, assim, ele tá. Criança já não sabe falar, não sabe andar. Não consegue aprender nada. Não sabe fazer 4 mais 2. Tu sabe que eu acho que, além da fimose, eu acho que também tem um outro evento que é importante, que é quando a família sai de São José do Rio Preto... Me larga ele. Para tentar a vida em São Paulo... O pai e a mãe levam os 2, o mais velho e o mais novo, e deixa o mais... Com o avô. E não faz muito sentido. Se ela deixasse o mais novo, eu até entenderia. Ou se ela deixasse o mais velho, também, vou deixar o mais velho que é grandinho para ajudar não sei quem. Eles escolheram. E, inclusive, é muito horrível quando eu leio no livro. Horrível como filho, imaginando meu pai falando isso, independente de ser maníaco, né? Que quando eles mudam para São Paulo e começam até a melhorar um pouco de vida... Ele fala, tá vendo? Quando a gente tira a nuvem negra, tudo dá certo. A nuvem negra é o Francisco de Assis, que vai morar com o pai e a mãe da mãe dele, com os avós maternos. Sim. Então você vai vendo essa equação. Ele era muito rejeitado pela família, pelo que você vai contando. E essa rejeição vai construindo uma personalidade. Uma pergunta já de cá, ele é gay ou ele não é gay? Eu sei que você não tem como responder isso, mas dentro da análise toda dos psicólogos aqui... Eu já recebi muitas... levando esses resultados desses exames para especialistas, para sexólogos, psicólogos especializados em sexualidade, eles não conseguem saber. Ele pode ter...
assim... Porque além de tudo tem uma homofobia nessa gay, família. ele não... Eu acho que gay tem homofobia. Ele gay, tem nessa ele não equação, é... ele também tem uma Sim. homofobia. Ele era ridicularizado pelos irmãos que chamavam ele de Capitão Gay. Não é? Que Ele era... cantava a música do Jô Soares, o Capitão Gay. Ele era muito... Ele tinha trejeitos femininos. Né? Isso ele tinha. Ele usava roupas... ele gostava de... Tem a mãe na entrevista com a mãe, que aí eu pergunto para ela, né? E essa história que ele queria ser uma mulher, ela reage assim, não. Isso não é verdade. Imagina, ele era o Zé Galinha, depois ele se conheceu como Zé Galinha. Não sei o quê. Era fila de mulher para dar para ele. Mas aí eu falo, mas de onde tiraram isso, na sua opinião? Ela fala, era porque ele era um homem muito colorido. Ela usa esse termo. Ele gostava de cores berrantes. Até o cabelo que ele pintava. O cabelo ele pintava de várias cores. Ele usava as roupas muito coladas no corpo. Como ele patinava. Quando eu falo dos patinadores, eu acho que o livro nem deixa muito claro o que é um patinador naquela época. Era aquela pessoa que acordava e já botava o patins, fazia tudo. Vai na padaria comprar pão. Ia de patins. Eu sou dessa época. Quando você fala que em 1983 ele ia ao Parque do Ibirapuera ver as pessoas patinando ali naquela marquise, eu ia ao Parque do Ibirapuera, meu pai me levava em 1983, com 10 anos, com os patinzinhos de quadro. Eu fiquei imaginando que esse cara podia estar ali do meu lado, porque era uma febre na década de 80, você acordava para ir em patins, ficava em casa, eu descia escadas de patins. E aí, de tanto tinha eles um que ia aumentando patinarem... o pé, porque você era criança, você ia aumentando o pé. E aí a patinação, ela enrijece as coxas e o glúteo. E aí, então, meu amigo... Uma bunda ótima. E aí ele aproveitava... E fazia os agachamentos também, né? Você fala que ele ia patinando fazendo agachamento. Sim, agachamento. Isso dá mais bunda ainda. E aí ele aproveitava com essa bunda grande, dura e as pernas bem torneadas e usava essas calças... Essas calças de lycra. Agora tem um outro detalhe também que ele é muito sutil, que tem algum momento do livro em que ele pede para experimentar a lycra da amiga. Não, da namorada. Da namorada, né? Da namorada. E aí ele veste a lycra da mulher e disse, não, essa ficou melhor em mim. e ela com a bermuda dele, fala assim, essa bermuda de homem em mim não tá boa, não, mas tá ótimo. E eu não quero. Ele só fica... ele fica com a bermuda. Depois ele... E esse é um caso que depois ele vai mentir que matou o cara. O novo namorado dela, que ele joga a bermuda de lycra na cara dele. Ele vai mentir, ele vai me pegar essa parte. Mas na linha do tempo... Mas ele não morre, né? Não, mas ele mentia pro homem da banca, pro tal do Sandrinho, que é o... Ele vai... E uma coisa interessante é que ele vai pegando entre eles, depois quando ele vai crescendo... Mas eu acho que eles se juntam, né? Eu acho que essas pessoas... Tem uma coisa que eu acho que é muito... Que cabe muito eu não quis colocar porque não deu tempo de colocar. Isso que eu vou te contar nem está no livro, mas porque à medida que vai funilando o livro para o final mesmo, eu tive que tirar de cena alguns personagens, como o próprio o Lourenço e o Sandrinho. O Sandrinho morreu, não... O Cirano morreu. O Cirano morreu. A morte Sandrinho dele, essa a gente não conta. Deixa... Tá. E aí, o Lourenço e o Sandrinho, eu não tive como desenvolver o final deles, né? Porque o negócio... Eu não sei para onde eles foram, mas a história deles é muito boa. Mas, por exemplo, o Lourenço, tadinho, o Lourenço me tem vontade de dar um abraço nele, coitado. Mas depois, por exemplo, ele... A gente vai contar. Por exemplo, eu acho o Sandrinho e o Maníaco, eles são... O Cirando é o primeiro psicopata que ele conhece. Ele é um esquizofrênico, tem doença mental e tal. Mas o cara que mata... Eu não vou contar os detalhes para vocês verem no livro. Mata o pai, né? Tem inúmeras justificativas. Mas que daí ele pega e avança em cima das pessoas e ele fala para o menino, se você continuar aqui, eu avanço em cima de você. Mas eu acho que ele teve um... Eu entendo, mas eu acho que ali... Ele teve um trauma muito grande da morte da mãe. A tia me contou a morte da mãe. Ele ficou anos sem falar. Então eu acho que não. Eu acho que ele não mata o pai. Esse sim. Tanto que ele teve um atestado de insanidade, de inimputável.
Ele não sabia o que estava fazendo. Para as pessoas entenderem, nessa equação, então a gente tem lá nas trás a menina na escola, que a gente está falando, para as pessoas entenderem, a gente está falando dos amigos. Os amigos agora são os amigos. Do Francisco na adolescência. E ele era muito rejeitado pela família. Tanto que tem um momento que o pai fala que vai botar ele no hospício lá, que não é mais hospício. Como é que é o nome? O Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, meio que é porque ele era gayzinho, isso aqui. E ele fica olhando Bezerra de Menezes. Quando ele chega nesse hospital Bezerra de Menezes, que é ali no interior de São Paulo, ele vê o Cirano. O Cirano... Ele passava na frente do hospital para ir para a escola. O Cirano era um homem enorme que dava medo nas pessoas, ao mesmo tempo que ele era uma criança de mente. Sim. Ele perde a mãe de uma maneira horrorosa pelas mãos do pai. Ele entra em choque, porque ele viu tudo acontecendo. Ele era criança. Ele não só viu como ele tentou impedir, né? 5, 6 anos, né? Ele era criancinha, 8 anos que seja. Ele fica mudo. O pai vai casar com a vizinha e fala, agora você vai chamar ela de mamãezinha. Aí ele mata o pai. Ele mata o pai. E aí botam ele, fica com a família, mas daí jogam naquele hospital e ninguém mais cuida dele. A tia fala, na verdade, que todo mundo começou a ter medo dele, porque ele era filho único. Não, ele tinha um irmão. E aí, o irmão nem quis falar comigo. Só as tias. E aí, ele matou o pai. O pai tinha matado a mãe. O irmão já foi criado por uma tia, mas o irmão não tinha matado ninguém. Só que aí, na hora de ficar, com quem que ele vai ficar? Ninguém queria. Tipo... Ninguém vai ficar pelas ruas. E ele é a primeira pessoa que dá atenção. Não, eles levam... se eu não me engano, ele é de Ribeirão Preto. Ele leva propositalmente, leva para um hospital psiquiátrico longe, que é para ver se ele não volta. Você conta no livro, né, que as pessoas largavam na porta, as pessoas iam embora, né? Sim. Os outros loucos, vamos supor, entre aspas. É que eu não consegui explorar isso, mas tinha... Ali, esse Bezerra é um livro, né? É um livro. Eu falei assim, aqui eu estou vendo spin-off futuro eu consegui ver o Ulisses escrevendo através do Cirano, chegando, fazendo um cross com o maníaco passando. E tem uma... Que aí eu entrevistei muitas... eu fui lá nesse hospital, né? E aí a vizinhança toda ainda lembra disso. E aí tem uma mulher que ela me contou que ela viajou de... Não é Bauru, é Sorocaba, para deixar um sobrinho que a mãe tinha morrido, que tinha transtornos mentais, nesse hospital. E aí ela deixou lá, não tinha vaga, tinha uma lista de espera, e era comum, Beto, é uma coisa impressionante. As pessoas falam isso com a cara lavada. Não tem vaga, eu vou deixar aqui fora. E o hospital ele tem uma área entre o prédio e a rua e a calçada tem na época tinha um bosque. E os pacientes ficavam ali esperando ter vaga. E aí uma mulher me contou que ela levou o sobrinho para lá, não tem vaga, deixou o sobrinho lá, ainda apresentava, vai ficar brincando aqui, tchau, foi embora. E a mulher voltou, só que ela pegou um ônibus errado, o ônibus foi parar numa outra cidade. Aí quando ela chegou em casa, o menino já estava lá. Ele chegou antes. Eu posso ser louco, mas não sou burro. Me chama de burro. Eu peguei ônibus certo, tu pegou ônibus errado. Louco, né? Eu posso ser, burro jamais. E uma coisa que é importante, que lá atrás, quando era essa época que o pai do Francisco de Assis falava para ele, vou te botar no Bezerra, os pais podiam fazer isso. As pessoas botavam homossexuais, mulheres que não queriam casar, e jogavam. A gente tem até o Holocausto Brasileiro, o que era ali em Barbacena e tal. E a gente tem se você pegar a língua de alguém e começar a chupar muito intensamente, sai o sangue. Eu não sabia disso. Não, eu li no seu livro. O médico teve que me explicar isso. E ele chupa o sangue, então ele já tinha essa coisa. Tinha. Ele é realmente um vampiro, não é o maníaco maníaco do parque, é o vampiro do parque. E aí tu vê, por exemplo, que ele dizia, eu sei qual é o gosto do sangue. O sangue tem o gosto... De ferro, terroso, salgado. É salgado, ferroso e terroso. E aí o Sandrinho ficava tentando imaginar que sabor era esse. E aí ele descobre depois, bebendo um sangue lá, que a gente não vai dizer que sangue ele bebe, que vai lá e diz, nossa, você tem razão, o sangue realmente é terroso, ferroso e salgado. E aí ele vai dentro dessa daí, ele encontra o menino ali do Louquinho, que eu esqueci o nome dele, o personagem de Essa de Queiroz, o Cirando. Que só um detalhe, a tia e o tio negam que eles tenham abusado do
Nega. Mas também ela nega até hoje que ele matou esse monte. Então, e também tem uma coisa, como o Francisco mente, ele mente o tempo, ele mente que é rico. Quem mente. Cai Mente. Só uma coisa, eu adoro quando você é muito delicado de falar que ele é feio. Você não falar que o maníaco é feio, você fala assim, segundo ele é bonito. Mas eu boto isso na boca do delegado que fala. E o delegado fala, Francisco, tu é feio. Tu é feio, mas como é que tu consegue mas tá lá escrito. Mas você, quando você está na descrição, você fala, segundo, porque assim, de uma beleza que só ele vê. O jeito que você usa o texto é maravilhoso para não chamar ele de feio. Mas eu acho importante destacar a feiura dele. Ele é feio, honestamente, ele não é feio só esteticamente. Eu acho ele feio por dentro e por fora. Ele é um ser humano feio. Ele é feio. E aí eu acho muito importante destacar essa feiura dele. Apesar de que um monte de mulher acha ele bonito e quer casar com ele. Mas era aí que eu ia chegar. É muito importante destacar essa feiura dele para você ver como as pessoas pouco estão ligando para a beleza. Dizer que ele levava as mulheres para o parque, que as mulheres atendiam aos convites dele pela beleza, não. E se fosse por um homem belo, até tu dizer, essa mulher foi seduzida, porque esse homem é bonito. Mas não, a sedução dele, vamos supor que vende no supermercado sedução em lata. E ela tem uma concentração. Este homem aqui é tão feio que ele precisa da sedução 7 vezes. Nossa, tipo, sei lá, da ponto 10. Esse aqui, o Leonardo DiCaprio, ele precisa de um só. Então ele precisava de muito, muito, muito. E essas pessoas que elas não têm essa estética, beleza física, não são bonitas fisicamente, que nem ele, cara, ele desenvolve a sedução no nível que tu até duvida às vezes. E o corpo dele, ele trabalha, ele tinha um corpo mais malhado por conta do patins que ele já descobriu. Ele tinha, e ele costumava usar roupas que valorizavam a bunda e o volume do... Mas porque ele é bem dotado, eu não consigo entender isso. Não, até lá tem o... 12 centímetros e meio. 12,5, né? O segundo médico. O médico que mediu. Mas, sei lá, eu vi as fotos, ficava porque o lycra é voluma, né? E aí as mulheres ficavam loucas por isso, assim. Tipo, ele seduzia, tinha uma... E era diferente porque ele tinha um corpo mais sarado, na época que as pessoas não tinham tanto corpo sarado. Sim. E aí... Mas isso não é o elemento que leva essas mulheres, porque não era a mulher que caía. É o olhar. É o talento que ele tinha de patinar. E também, tu sabe uma coisa também, Beto, que... O cara que mais chama atenção aqui tá me dando bola. Que as pessoas ficam... Eu vejo muitos comentários assim, nossa, mas como é que uma mulher aceita esse convite dele? A maioria não aceitou. O livro ele é o recorte das que aceitaram. Mas, assim, muitas mulheres, muitas mesmo. E muitas acabam entrando, porque eu achei interessante que você mostrou muito bem isso no livro, acabam entrando indo atrás das coisas delas. Porque ele fazia de um jeito... Vamos ali pro Golden Bar, lá, Golden, não sei das quantas, shopping. Eu levo sua bolsa na minha mochila. Aí ele sai correndo para me dar minha mochila, me dá minha bolsa, idiota. Ela entra a mulher com a máquina de escrever. Leva a tua máquina de escrever, leva não sei o quê. Porque também é outro momento que ela podia ter morrido. Mas aí nessa coisa que ele vai, ele encontra o Cirando, ele encontra o Lourenço, então ele vai fazendo a turma dos rejeitados. Eles tomam banho, ele vai pro matador, ele começa a matar, e com prazer ele dá uma porrada no boi, que você descreve, e ele gosta de ver o boi morrendo antes da segunda. Ele não basta matar, Sim. Ele tem que ver o sofrimento, que é o que ele vai fazer com as vítimas dele. Aí ele encontra o Sandrinho, o Serginho, como é que ele conhece mesmo ele? Tu sabe qual? O Sandrinho? O Sandrinho. O Sandrinho ele conhece na banca de revista, né? Não é porque daí ele vai. Aí nessa equação também entra o Patins. O Sandrinho não era do patinado. Entra o Patins, que é porque são elementos todos que vão puxando um dia que vai virar o maníaco do parque. E ele tinha talento, inclusive, para ser patinador. Sim. Não era dele, realmente. E os sonhos malucos, eu quero entrar no Guinness de maior patinador, que seria fazer essa travessia, né, entre cidades. Ele queria sair de São Paulo e até Nova York patinando. Ele queria ir para os Estados Unidos patinando. E era para. Daí ele quer ser isso, ele quer ser famoso, ele quer ser. Mas ele não consegue, ele não estuda, ele não trabalha. Ele é bem preguiçosinho, né? Por exemplo, ainda sobre essa sedução dele.
Uma coisa, por exemplo, ele já estava sendo procurado pela polícia, aí ele ainda seduz uma menina lá no Paraguai e o pai bota dentro de casa e ainda fala assim, não, só não vai transar com a minha filha. É comigo aqui junto. É porque eram 11 dentro de uma casa de 2. É no Paraguai ou é no Rio Grande do Sul já? Não é quando ele vai ser preso? Não, isso é do outro lado. Já é no Paraguai. Lado, é. E aí ele começa a namorar as meninas. A sensação que se tem é que ele namora meninas para a família parar, e ele pega meninas de tudo de 12 anos, 13 anos, ele já com 18. Ele namorou uma menina, eu não dá para dizer que era pedofilia, sabe? Que não dá para dizer que ele é pedófilo. Apesar de que eu vi em algum lugar no processo penal que eles acharam uma agenda em que ele diz que gosta de criança. Mas aí eu acho que é uma forçação. Ele não tinha predileção por criança. Se ele tivesse predileção por criança, se ele fosse um pedófilo, a escola de patinação de Bauru era um prato cheio para ele, porque a maioria era criança e ele começou a se interessar por mulheres. Eu acho, ainda respondendo a questão lá da orientação sexual, eu acho que ele tinha esse desejo de ser mulher. Não dá. Eles usam o termo lá no laudo, uma disfunção. É disforia que chama, né? É disforia. Só que aí o laudo não é aprofundado. Não dá para dizer, por exemplo, que ele seria um transexual. Que esse desejo dele querer ser uma mulher seria uma identificação com o sexo oposto. Que é o diagnóstico que dá para as pessoas trans, né? Eu tenho um corpo de homem, mas a minha cabeça, mente, uma alma feminina. A minha cabeça, na minha cabeça eu sou uma mulher. Não é o caso dele, pelo menos não está diagnosticado. Não dá para dizer, é aparência, não zero. Agora eles falam isso, ele queria ser uma mulher. Eu acho nesse ponto, os laudos, que é mais de um, eu acho eles superficiais. Mas aí também vem aquela questão. Por quê? Porque eles só fazem isso para atender um pedido da justiça. Não é um estudo... Não, então precisava fazer não é uma pesquisa, né? Não é um estudo, não é um mestrado, doutorado em cima daquilo. Precisa fazer uma pesquisa profunda. Qual é a sexualidade dele? Porque, por exemplo, eu acho que eu abro até um adendo no livro para explicar por que é importante falar da sexualidade do Francisco. Porque a sexualidade dele, que a gente não sabe definir nem qual é... Nossa, Tá na gênese do crime. Exatamente. A questão sexual dele está ele querer ser uma mulher, ele se vestir de mulher, ele só matar as mulheres, porque o Lourenço conta isso. O Lourenço conta, não sei o quê, que eu sonho ser uma mulher, e ele disse que tipo de mulher ele queria ser. E o tipo de mulher que ele queria ser... É que ele mata. Era exatamente aquele mata. A projeção dele. Ele mata a projeção. Ele mata aquela que ele gostaria de ter sido. E tem um ponto... Por isso que eu acho que nem todas ele matava. Eu acho que ele matou... Acho que eram muito parecidas com ele. Por exemplo, as meninas... Tem uma menina que sobreviveu, até hoje é uma senhora, lá de quase 60 anos, que sobreviveu, ela foge completamente do padrão dele. Ela me mostrou as fotos. Olha, eu nunca tive cabelo cacheado. Eu era esquelética. E ela chega aí com ele ao parque. Chega, mas ele não faz nada com ela. Nada. Nem tenta transar, nem sonhou. E ela diz que eles só foram... Inclusive, quando ela estava conversando com ele no parque, eles fizeram um piquenique. Quando eles estavam fazendo um piquenique no parque, de dia, eles só foram embora porque começou a formar uma nuvem de chuva. E aí ela... Vamos embora. E no outro dia, era da patinação. Vamos por isso, por aquilo. Agora, as outras eram tudo parecido. Bem parecido. Então, eu acho, por exemplo, por que ele levou um monte e matou? Eu acho... mais diferente, até de lugar, é a Isadora Franklin, né? Franklin. Ela é parecida até fisicamente, mas assim, ela foge um pouco assim, ela é uma menina mais de classe média.
Porque ele pegava Para mim, ela é um grande mistério. Por que ele matou essa mulher? Como que ele conheceu, como que eles se envolveram? Ele conta que conheceu... Ela estava andando ali No Itaim. na Brigadeiro Faria Na Brigadeiro Lima. Faria Lima. No Itaim ali. Então já foge... Já é outro lugar. Não, porque tem umas que ele não tinha esse padrão de Não, todo mundo acha que ele pegou todo mundo no metrô. Não. Ele pegou na Avenida Paulista. Ele pegou na Paulista, ele teve fases. Teve fases que ele... É porque, cara, a gente está falando de 2 anos, né? E aí, durante 2 anos, ele não tinha moto, ele não trabalhava lá. Ele trabalhou no último ano na XR Express. LCR. RX. Tem um L. É de junho, JR. JR Express. E aí ele trabalhava lá, ele trabalhou isso no último ano. A moto facilitou, que aí ele se deslocava, o sinal fechava, ele parava, olhava, já cantava a menina. Que é como ele fala que conquistou a Isadora. Antes dele ter a moto, ele pegava na calçada. Aí ele tinha uma, não sei se é uma perversão, um fetiche, sei lá o que diabo era, de ficar andando em ônibus lotado. Ai, aquilo é absurdo. Gente, aquilo é muito absurdo. Só ele que aí fica quando ele andava em ônibus... todo mundo e até que é encoxado. E aí, só que ali ele era... Ali ele catava homens e mulheres, mas homens era pra... Por exemplo, ele transava com homem. Que aí ele descobriu Por que ele não o Autorama. matou? Por exemplo, e a Tainá, por exemplo? A Tainá travesti. A travesti é igual às mulheres. A travesti é ele. A foto que tem uma foto, vocês vão ver no livro. Tem uma foto que eu te juro, eu achei que era o maníaco vestido de mulher. É uma cópia dele, né? É ele de mulher, total. Eu acho que como a Bia... A travesti com quem ele teve uma relação. Sim, a Bia fez uma análise do teste de Rorschach dele. Eu até anotei. A meu pedido. Muito obrigado, Bia. Ela tá até aí a análise dela. Ela diz que ele matava o que ele não podia ser. Já que eu não posso ser... Quer que eu leia? Eu até anotei, porque eu achei tão Leia. bonito. A Ana Beatriz diz, analisando o teste de Rorschach, o psicopata é um invejoso mais intenso. Em sua lógica, o maníaco do parque acreditava que tinha o direito de ser aquelas mulheres, e o fato de elas existirem tirava dele o lugar que deveria ser seu. Então, assim, tem mais coisas sobre essa parte aqui. Eu tinha marcado que eu tinha certeza que a gente ia falar disso. Sim, mas, cara, e pra mim, olha, isso aí, a gente não matador. A gente não consegue... Nessa hora que eu li isso, eu gritei. A gente não consegue... Falei, finalmente eu sei por que ele matava essas mulheres. Se você perguntar assim, Beto, por que o maníaco matava mulheres? Eu vou precisar de 3 laudas para explicar isso, porque a Bia, ela vem num resumo. O cerne é isso. O porquê que ele... Já os modus operandi, o porquê o parque, porque... o horário, ou até o dia, né? Se você viu aí eu achei os dias muito marcados. Eu acho que são informações menores, mas ele matava por isso aí. Ele queria ser esta mulher, já que eu não posso ser, eu vou matar esse desejo. Se você tiver o desejo de fazer algo, você realiza aquele desejo, eliminando esse desejo. E elas, na verdade, eram a Cíntia ele, né? Porque elas eram tudo aquilo que ele deveria ter sido. Sim. A existência delas é a confirmação do que ele é. E do que ele jamais será. E também eu acho que... É inveja, ele matava por inveja. Eu acho que também tem um elemento aí que é a tortura, né? Ele não simplesmente matava essas mulheres. Antes de matar, ele... Gente, você descreve, você conversou com a Pitucha. Só uma coisa que eu preciso trazer na linha do tempo aqui. Dessa equação do que vai transformar ele, que é um momento muito importante. Ele tenta entrar no exército, não consegue. Ele entra. Então, mas ele tenta uma primeira vez, não deixam ele entrar e ele não pega reservista. Aquilo ali para mim não é bem explicado. O exército nega. Que até o pai, né, vai lá falar... Porque se ele tivesse o reservista... Ele não podia fazer de novo. Ele não podia entrar mais, ele já foi excluído. E ele já tinha sido excluído por parecer ser Eu fui gay. nos 2. Eu fui tanto... O 31º... É 31º ou 51º? Faz o de Osasco? Não, o batalhão de infantaria. Não, você jura que você acha que eu guardei essa informação? Não, mas eu tenho aqui. Não sei. Isso é bom a gente... É muita informação, gente. E aí vai juntando, vai... Não. Qual é o batalhão mais importante para mim?
Porque até pra vocês entenderem, quando ele faz 18 anos, ele presta ao exército querendo passar. E o exército não o aceita porque ele tinha uma tendência homossexual. E o que mais que tinha lá, que eles falavam também? Tinha... Era isso. E que eles perceberam que ele era um bando mentiroso, né? Porque ele já saiu mentindo pro médico também. E dentro dessa parte... Gente, eu fiz uma coisa, acabei de ver lá no metrô, eu odeio a minha meia combinando com minha... Eu detesto meia combinando com o mar. Errei. Né? Que ódio. 39. 39. 39º Batalhão de Infantaria Motorizada. Ele não existe mais, esse. Mas existe os ex-combatentes, que Deus me livre, se escrever uma coisa errada, eles pulam no meu pescoço. E aí que eles também me ajudaram pra caramba a reconstituir a vida do Francisco dentro do Exército. Que, aliás, me mandaram aquela foto maravilhosa dele no Exército. Aquelas 2 fotos são 2 furos de reportagem também. Eu nunca soube que ele foi do Exército. Ele foi durante 2 anos. E aí... eu nem sei porque que a gente... sim. Ele tentou entrar lá num de tiro, lá em São José do Rio Preto. O Exército me falou que não tinha como ele entrar na 39º Batalhão de Infantaria Motorizada se ele tivesse obtido uma carteirinha de reservista no primeiro ano em que ele tentou entrar e não entrou. Se ele tem essa reservista, a sensação que eu tenho é que não foi despedida. Ainda se tem, ninguém sabe onde está. O que eu acho que aconteceu é que nessa... Não, eu digo, em algum momento foi por fax, em algum momento foi por telefone, acho que na época dele não era por nada, era um telefone para todo... que até um cara lá trabalhou na... O famoso PABX, lembra? E aí eu acho que ele foi na unidade do Exército, quando ele ia completar 17 anos, porque era muito massificado na televisão, que os jovens, que você vai completar 18 anos esse ano, vá, não sei o que, servir a pátria, vá se alistar. Eu acho que ele foi... dispensaram ele. Porque ele é de 1967, isso é 80, né? 80 e 81. Ele é do final de 67. Ele é de novembro de 67. E aí tem uma... Quase 86 e 85. Tem uma outra forma de tu te alistar, depois que tu passa ou tem 18 ou 19, que eu acho que é o caso dele, que chama refratário. Que é aquela pessoa que ela não hoje, que aí eu acho que é o caso dele. Ele foi lá. Seria mais ou menos isso. E aí ele foi lá que ele tinha o desejo de entrar no Exército. Nesta época, segundo eu conversei com todo mundo que entrou no Exército junto com ele, no 39º Batalhão lá de Infantaria Motorizada, eles disseram, olha, na nossa época... estavam recrutando muita gente, assim, pegando gente na rua, porque era o ano em que o Lula estava começando a eclodir 88, no 89. ABC lá como... não, que ele estava eclodindo em 84, é 78, 79 que ele eclode. Que é um pouco antes mas antes dele... Ele estava foda, ia ter o PT, eles estavam formando o PT. Então, mas antes dele eclodir como um político, ele eclodiu como sindicalista. Organizando greves. E a greve, nós estávamos, naquela época, no rescaldo da ditadura. A greve ainda era vista como um ato subversivo, Então, o Exército disse, olha, a gente precisa reforçar esses batalhões ao redor aqui desse bolsão do ABC. E aí chamavam todo mundo. Todo mundo que eu conversei que entrou no Exército junto com o Francisco, disseram assim, olha, no recrutamento eles já diziam isso. Que a gente... E o Batalhão de Infantaria Motorizada é o que cuida justamente dos veículos do Exército. Sim. Então, tipo, a maioria das missões que eles tinham era pagear comício, e era sempre o Lula que estava lá. E aí, o que eles disseram, segundo essas pessoas? Disseram, olha, a gente precisa pra caralho de vocês, mas quem estiver fazendo curso superior tá fora, quem estiver trabalhando, não precisa largar o trabalho, tá fora, e quem for gay... tá foríssima. Tá fora. Porque, afinal de contas, nós somos o Exército. Exatamente. E aí, o Francisco
deu uma de... se masculinizou, porque ele tinha muito trejeito, todo é mundo isso? fala que ele tinha muito trejeito, mas no trejeito. exército ele não tinha. Ele passou a ter trejeitos no E exército. ele já estava patinadora, ele já estava Lululu patinadora. Ele começou já tava a na ter lycra, ele já estava no trejeitos cabelo. no exército quando ele se juntou com os gays que tinham um núcleo gay no exército. Inclusive cozinheiro naquela lá. foto lá e tal. Não fala isso. Que eles dobravam a camiseta. Já dava uma camiseta. E o símbolo Era o deles símbolo símbolo da amiga. Ô, amiga. E aí eles só dobravam a camiseta para dizer, Eu tenho mais olha, músculo, mas para se reconhecer também. para se reconhecer. E aí ele junta, ele faz um núcleo gay e aí eles se soltam, que eles viram as loucas da patinação. Gente, o que é aquilo? No evento do exército, eles entram todas de patinadora, de verde e amarelo. Cabelo verde e amarelo. E ele ainda canta a mulher do general, é isso mesmo? É porque ele era o Zé Galinha, né? Ele faz um truque, né? Para acharem que ele era mais macho, ele pede para a mulher do irmão e pedir para as amigas ligarem para ele, para as amigas ligarem para ele lá no exército, falando assim, quero falar com tal cara. Ele vira o Zé Galinha. Ele vira o Zé Galinha. Maravilhoso. Ele tinha Ele pode estratégia. ter dupla personalidade também, porque, cara, na boa, eu acho... Por exemplo, eu não entendo... E ele não transava com as mulheres. Não transava. Por exemplo, mas aí eu entendo ele não transar, porque eu acho, se assim for me perguntar, se eu tiver que colocar ele numa caixinha, eu diria que ou ele é eu só com base na minha pesquisa, eu diria que ou ele é gay, Bissexual. ou ele é transexual. Bissexual, não. Não. Então ele não gosta de mulher. Ele não gosta quer de ser mulher. a mulher. É. Não é que não gosta de mulher, ele não é misógino. Bom, ele mata as mulheres. E aí vai... Então, aí é por isso que falta esse estudo. Por exemplo, eu não consigo responder a seguinte pergunta. Por que ele queria para si esse título de Zé Galinha? Eu acho que aí é para a família parar de apontar ele como gay. Mas Beto, a família some da vida mas dele. Mas existe... A homofobia familiar, você carrega com você. Você sempre carrega aquele fardo com você. E você tem o desejo de ser aceito pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Não, a primeira natureza nossa é a gente querer... A gente é um ser coletivo, um ser agregário. E a primeira coletividade sua é a sua própria família. Você ser renegado e rejeitado pela sua família. Pelo fato de você ser homossexual, você... Então se eu tirar isso, você vai gostar de mim? Então eu acho que ele quis criar uma casca... para que os pais... só se for. Porque, entendeu? Se você olhar, ele vai e volta para a família várias vezes. Sim. E ele não fica com a família o tempo inteiro, porque a família põe ele para fora. A família como um todo. Sim, claro, a família ele nunca foi acolhido cheio pela de família. cheio de problemas, preguiçoso, não trabalhava, se trabalhava, não trabalhava direito, não estudava, porque ele tem, inclusive, um intelecto. Ele não foi cuidado dentro... Até essa professora, parabéns para ela tentou. Mas não existia, a gente não sabia o que era déficit de atenção, o que era isso, o que era aquilo. Ele com certeza deve ter alguma coisa, porque a dificuldade de aprendizado dele limitou o pensamento, a intelectualidade dele, o amadurecimento dele. Se ele tivesse sido cuidado, como hoje as crianças podem ser, ele teria um outro desenvolvimento. Aí ele fica ouvindo que ele é capitão gay, o pai bate nele porque é viado. Viado na minha casa não, hein? Na minha casa tem marica. Desconfio que... Dizem que você é meu filho, eu acho que você não é. Que meu filho não tem nenhum filho assim. Olha, e aí ele põe uma coisa de lycra. E aí depois ainda tem um outro aí viés. Aí ele trabalhou com... só uma coisa que a gente esqueceu aqui, muito importante. Só para terminar o exército. Aí no exército ele sofre um estupro coletivo. Isso não era para contar. Não era? Bom, mas vai ver como é que é uma coisa muito forte. Mas tá na equação do serial killer. Eu achei que não era para contar que ele queria ser mulher. Eu tô brincando. Eu não sabia que isso podia. Ih, quebrei. Ih, a gata sujei tudo aqui. Desculpa com as batatinhas. Aí ele tem essa formação toda. Você tem a rejeição. Quando ele é criança, ele é largado pelos pais, fica com um avô que é satanista, que já falava para a mãe dele que ela estava gerando o anticristo. Tem uma outra que ele vai embora e ele... Ela ele vai dormir. Porque ele vai ficando arrogante. Que tem uma que foge, tem uma que finge de morta. Que é a Pitucha. A Pitucha, finge de morta. A Pitucha é a primeira. Mas assim, essa mulher, coitada, ele dorme em cima dela, ele está com o maior verde limão. E até ele acha que... Ele faz ela maquiar ele. Ele está todo maquiado. Ele vira uma bicharra falando assim... E eu acho que aquilo salvou a vida dela, que ela tenta ficar amigo dessa criatura. Todo no feminino, dorme em cima dela, faz mamãe, vira em posição fetal em cima dela, acorda e fala...
Vai contar até 50, hein? Te contar até 50, E você sai. passa a procissão. Procissão é da outra. É a que vai ficar viva também. Se eu não me engano, que a procissão que passa é a que vai ficar pelada, vai embora pelada. A procissão, ela passa... Mas é essa que vai pelada. Ela não vai pelada, ela tá com roupa ainda. Tanto que ela sai correndo pela Anchieta. E como ela tá com uma roupa verde, ficou toda suja, ficou meio marrom. E ela tava toda suja de terra. Quando ela chega correndo no ponto de ônibus, que ela consegue sair, e ele vem andando atrás dela, eu consigo ver o Matheus Mastergai fazendo essa cena. É só esse ator que eu consigo ver. É que tem uma outra que anda pelada na... Vai pelada, mas essa daí ele dorme, ela acorda e sai correndo. E ela faz só com a calcinha sutiã, porque ele tira toda a roupa dela e fica pra ele. Essa mulher deve ter ficado com muito frio, coitado. Ele pegava as roupas das mulheres. Ela maquiou. Esse homem maquiado com maiô verde-limão. Imagina a cena do maníaco do parque, maquiado verde-limão e andando todo sexy num sapato que não cabia nele. Era Jason, ela correndo e ele só andando. Ela chega no ponto de ônibus, cheio de gente, começa, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de tentar me estuprar. As pessoas olham para você tá bêbada? Você tá bêbada, né? Quem que tentou te estuprar? E aí ela atravessa mas era tipo 6 da manhã, né? Sim, mas ela atravessa a rua, consegue achar um carro de polícia militar, fala pro carro de polícia militar, aquele homem de maiô vermelho, maquiado com salto, tentou me estuprar quando? Agora há pouco. Agora? Não, hoje à noite, mas você tá desde noite com ele... Não, veja bem como você estava no parque, mas você entrou no parque, mas você entrou porque quis ela. Sim, bom, então você aprendeu que você não entra no parque com alguém. O que você vai fazer? Você acha que ela vai na polícia? Mas tem uma parte do livro também, não sei se você lembra. Essa daí, eu não sabia se eu ria da situação. Eu falei, isso foi escrito pelo Woody Allen. Porque é uma coisa tão que você olha e fala assim, não é possível. Eu nem lembro agora se eu botei ou não no livro uma parte... que era como essas mulheres eram tratadas durante o julgamento. Acho que sobreviveram. Não, e eu sei porque você... Que as perguntas, pois eu achei que você apô. E isso é uma coisa assim, nós conversamos muito. Que falam, eu acho que eu tive o privilégio de acompanhar o desenvolvimento. Eu tinha separado umas 4 ou 5 perguntas. Você me mandou, eu fiquei horrorizado. Não, peraí, Ulisses, tem uma parte sim, eu li isso em algum lugar. Eu acho que tá no livro. Na abertura sim. Que você... Eu acho que você condensou na abertura. Não, eu acho que tá no final. Que pergunta assim... Mas quando ele fazia sexo anal em você olhava pra ele? Tem umas perguntas sim. Tem, né? Tem 3. Que aí o juiz pergunta assim... Mas por que você foi do parque? E aí ela fala... Já ferrou. A pergunta já tem julgamento. Ela fala, eu fui porque quis, ela fala. Aí o juiz fala assim, você foi pelo dinheiro? Porra, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa assim, nessas perguntas já tem julgamento. E aí o que acontece? Tudo bem que é início dos anos de 2000, mas, cara, a mulher sobreviveu a um ataque. Se tu tem 9 vítimas destroçadas, queimadas, tu obriga a vir a um tribunal mulheres que sobreviveram a esse tipo de ataque, tu vai perder tempo fazendo esse tipo de pergunta, tipo acolhimento zero. Mas isso é sempre aquele lado assim, você deu aquela coisa que você tá andando na Paulista com o celular. Culpar a vítima. É aquela coisa, roubaram meu celular onde? Na Avenida Paulista. Mas você tava com o celular na Avenida Paulista. Culpar a vítima. Mas o Só errado que aí é o que eu escrevi na abertura do livro. Você não tá culpando as mulheres por ter aceitado o convite dele. Você tá culpando as mulheres pela existência de um monstro como esse. Ninguém tem culpa dessa pessoa existir. Ele foi construído O livro mostra como essa criatura foi construída ao longo da vida e as vítimas dele não é que menos tem culpa, gente. Sim. Eu não vou entrar em mais todos os dados, porque tem a mulher que saiu pelada, que é interessante para as pessoas lerem também. A própria história da Pitucha, como ela descobre o que aconteceu com ela. Porque ela entra numa amnésia de crime, que isso acontece sempre. Eu queria, vamos um pouquinho mais para frente, ele vai preso, tal, blá, blá, blá. Tem uma questão também que está muito bem explorada no livro, que é como as pessoas vinham do Nordeste tentar a vida em São Paulo na década de 80 e 90. Que é por aquela moça que vai ser empregada doméstica também. Pitucha. É a Pitucha, porque a outra que é aquele casal... Não, qual que é o casal que vai atrás
de uma moça que pega ela... Pitucha. Mas a Pitucha... daí ela vem para São Paulo. Que tudo acontece porque, na no verdade, Nordeste. ela tá com outro nome lá, né? Porque esse nome ele que bota nela. Esse é o apelido que ele dá para ela. Mas tem todas essas partes assim também. Uma coisa que eu queria pegar, que é muito interessante, são as mulheres que se apaixonaram por ele. Na cadeia, já preso. A história da Jussara... Ibistrofilia. A ibristofilia. Ai, tu sabe que a história da Jussara, pra mim, é mais interessante, que inclusive até... filme, cara. Eu exploro mais até... Eu acho... Até então, eu tinha a história da Jussara com o maníaco, que já era boa. Mas aí, quando eu descobri... exatamente, é muito melhor, né, gente? A história anterior... E ela não aprendeu nada, né? Nem vou contar toda a história anterior dela. Mas que é uma perversão, não tem uma mulher prender, ela tem uma disfunção. Tudo que aconteceu com ela por causa desse primeiro bandido com quem ela se relacionou, querido Francisco de Assis. Eu falei, cara, ela não aprendeu nada. E ela já tinha levado um golpe. O cara ficou com a casa dela. Então, ela era uma mulher com dinheiro, porque ela já compra coisa. E o Francisco ia dar um golpe nela. Lógico, mas não deu. Ela chega, é uma mulher mais velha, de 60 anos. Vamos explicar o que é, o que acontece. Só perguntar uma coisa, Aru, o superchat ainda está valendo? Não. Tá? Então tá. O que acontece é o seguinte, existe uma disfunção, uma perversão chamada ibistrofilia, em que as mulheres se apaixonam loucamente por homens que estão presos. Homens também podem se apaixonar? Mas o livro fala das mulheres. Eu tá. acho difícil, viu? Eu não conheço caso, é mais mulher. Mas não teve Suzane? Não tinha os seus apaixonados? Ela não saiu até pra... Tinha, mas eu acho que aquilo ali é um fetiche, eu acho. Agora a gente está falando de uma... Tá, entendi. Já é uma coisa com um buraco mais embaixo. Mesmo, tá. Imagina, a mulher se muda. A mulher se muda. Ela muda de cidade, ela constrói uma nova casa. Morar perto da penitenciária, gente. É uma coisa, um buraco mais embaixo. E aí essas mulheres mandam cartas para os presos. Geralmente elas veem na TV, os presos. Ou a outra lá ia para consultar processo no fórum. Gente. Né? E chegava ao cúmulo da mulher perguntando: vem cá, esse caso é bom. Não tem foto dele, não? Como se aquilo fosse um... E ela gostava de homem que tinha matado mulher, né? Era homens que mataram. Elas só não gostavam de traficante e pedófilo, o resto. Não, ela fica feliz que ela estava se correspondendo com esse cara, que ele mentiu que ele era um assaltante. Daí ela vai ver o processo, ela fica mais feliz que ele tinha matado uma amante. Agora eu quero. Muito louco isso. E aí essas mulheres se correspondem. E aí, para mim, o mais louco disso, eu não acho loucura. Quer dizer, eu acho loucura, mas eu entendo. A mulher que quer se corresponder com um preso, a mulher que se apaixona por um preso, a mulher que quer fazer visita íntima com um preso, que quer comprar uma casa, botar no nome do preso, que quer... Enfim, eu entendo a mulher mudar de vida quando preso, até aí tudo bem. O que eu não entendo é esse fio da meada, que o livro explora bastante. Só que elas não conseguem entrar na penitenciária para visitar. Para elas entrarem na penitenciária, a única forma delas entrarem numa penitenciária para visitar um preso é se a lista de visitantes dele estiver vazia. Se tiver mãe... Porque no Brasil só pode figurar no rol de visitante de um preso parente de primeiro grau, que é pai e irmão, ou cônjuge. Sim. Ponto. Cônjuge amigos não. Só se eu não tiver ali. Cônjuge se eu tiver união estável? União estável ou um casamento mesmo. Se a lista estiver vazia, dê um programa lá de abraço um bandido, ressocialização, sei lá das quantas, que aí... Esse programa, me desculpa. Mas que eu esqueci o nome dele. É o nome Abraço ao Pito Sujo também. É um nome maior, não sei o quê. Mas traduzindo é Abraço um Bandido. E aí, se a lista dele estiver vazia para o preso não ficar sem referência familiar, eles abrem a exceção e botam o nome de amigo. Pode receber amigos, para você não morrer, não apodrecer sozinho dentro da cadeia. E aí, as mulheres descobrem que a lista deles tem parentes, que aí eu não posso entrar, e aí elas vão pagar para os parentes saírem da lista. O que aconteceu com todos eles? Com o próprio maníaco. E aí as famílias... Com o maníaco, sim. A própria família do maníaco ganhou dinheiro. Então, eu não entendo como que a família, cara, abre, sei lá, tipo...
Mas aí você entende por que certas pessoas nascem em certas famílias, né? Por que eles criam dessa maneira? Porque assim, ninguém... O barro, na verdade, é o mesmo barro É que uma faz um, coisa, faz outro. você... A maçã não cai longe da macieira, as pessoas iguais se juntam. Mas é muito louco isso, gente. E aí, lá dentro, ainda tem... Isso sim, sozinho daria um livro. A história dela... Porque eu queria saber mais dessa Jussara. Como é que ela era criança? Como que ela era isso? Como é que ela teve relações? Ela teve, não teve? Como que ela chega só a dois ter parentes isso? quiseram falar comigo e é uma prima. Porque como é que ela tem esse transtorno? E qual foi a primeira vez? Porque ela tinha ela já tinha 60 anos. O advogado conta. Depois você é sacanagem, chama ela de Vera, né? Enquanto tá lá na cadeia, tá tudo bem. Quando daí consegue liberdade. Puta, você vai contando O isso. mais engraçado da Jussara é que depois que ela... Que além disso, ela era ninfomaníaca, né? Ela, quer dizer, não é mais ninfomaníaca. Não, ela só queria sexo. Transtorno, ela queria sexo. Aí que ela o tesão descobre dela que ela era não transar. vai transar e ela vai terminar o relacionamento com o Francisco. E aí ele fala assim, não, então chega aqui na grade pra eu te dar um beijo de despedida. Tenta dar uma mordida. Ele tenta morder ela, né? Tenta morder ela. Ai. E aí ela chega e fala pra funcionária, nossa, ele é violento, né? Tu tá apaixonado pelo maníaco Ele do não pai. vem com bula, ele vem com Wikipedia. Ele vem com um plano especial no Fantástico. Você admirou, capa de não? Veja. Ela, inclusive, conhece, lembra dele puxando a Veja, né? E vendo, fui eu, assim, ela sabe muito bem quem é, ela sabe muito bem o que as vítimas passaram. Agora, hoje, ele teve outras namoradas, ele não teve mais visita íntima. Ele não permitiram visita íntima para A ele com justiça ninguém. não deixou. Por quê? Porque alguém tem que pensar. Se a pessoa tem essa problemática, esse transtorno, alguém tem que zelar por ela, cara. Ela não pode entrar numa cadeia porque é o Estado que está respondendo e ser morta pelo maníaco, né? Imagina ou ter a teta, desculpa, o peito arrancado. Imagina o escândalo que não ia ser uma mulher ser morta por ele dentro da cadeia, gente. Tipo assim, isso ia ser um escândalo mundial, assim. O cara tá preso, tá matando. É uma coisa absurda. Agora, eu acho, aliás, que feminicidas não poderiam ter. Eu acho uma loucura um homem que matou uma mulher ter visita íntima com outra mulher. Eu acho mais loucura uma mulher querer ter. Não tem, eu acho impensável, mas já que a pessoa tem esse transtorno, o Estado tem que zelar pelo próprio Estado, porque botar uma mulher encontrando com um feminicida no local íntimo, o cara mata ela com a mão. É igual deixar um pedófilo, a criança quer visitar ele. Não dá, né? Isso daí não pode. Mas isso tem. Hoje, que a mãe fala que ele tem uma mulher de Portugal que quer casar com ele. Ele tem hoje uma namorada? Porque tem uma lista de namoradas que você pôs no livro. Ela tá com uma amiga, né? Ela tá com uma amiga, mas também não existe esse status de namorada, tem companheira. As outras tiveram que ter declaração de união, mas, cara, elas vão lá no cartório, elas têm grana, essas mulheres, tá? Elas contratam advogados, querem uma união estável, aí leva para ele assinar dentro da penitenciária, aí ele faz a petição no processo de execução penal, olha, agora é namorada, quer visitar. Só que faz a petição, na verdade, primeiro na penitenciária. A penitenciária olha e diz, olha, eu vou consultar o juiz de execução penal porque o cara está preso por crime sexual e a mulher quer fazer visita íntima. Sim. E aí eles liberaram visita no parlatório aonde não tem sexo, né? Parlatório. A outra lá, a Maria Rita, ela aceitou. Ele estava namorando uma mulher chamada Maria Rita. Eu até conversei com a família da Maria Rita. Ela disse que ela tinha um transtorno, que ela ficava assistindo aquele programa Aqui Agora e se apaixonava pelos assassinos e ia tentar depois descobrir onde eles estavam e ela conseguia, cara. Ela dedicava a vida a isso. E aí conseguia entrar na lista, mas ela ficava feliz só de encontro no parlatório. Dependendo do parlatório, tu não tem nem contato, que fica uma grade, então fica se beijando pela grade, fica... Que foi com a Jussara. É. Que ele tenta dar uma mordida nela através de... No presídio ele teve
muitos falaram na época que ele teria sido líder da rebelião. Ele não está no. Não. Ele não está em Tremembé. Pelo contrário. Que foi PCC e tal, da vida. Não, é Taubaté. Taubaté. E até o PCC falou pro Pedrinho Matador: não te mete, não é para matar ele, não, hein? Então. Que daí a pessoa vai ler lá tudo que aconteceu. Na verdade, ele tá, o maníaco, pelo perfil dele, ele já entra no sistema carcerário com uma pena de morte, porque é estupro. Só que aí, como ele era um preso de mídia e demorou, e é um escândalo matar ele antes do julgamento, e aí o que a administração penitenciária fez? Colocou ele no seguro, que era uma galeria da casa de custódia onde só tinha estupradores. Ou seja, entre os iguais ele não iria morrer, né? Só que aí quando teve essa rebelião organizada pelo PCC, o Pedrinho Matador, que é um maior engodo que de matador não tem nada. Eu adorei, né? que você destruiu muito bem uma forma. Porque quando falar em celebrização do crime, não. O problema é quando você permite, inclusive, que o criminoso crie uma atmosfera, um mito sobre ele mesmo. O maior serial killer, matou 100, virou um justiceiro, virou o Dexter, matou 100, ele não matou nada. Matou nada. E nem o pai ele matou. Nem o pai, nem o prefeito. Nada, tu mentiroso. Nossa, tu mentira. Porque, como um bom psicopata, mente. Só que o problema é que as pessoas acreditam até na mentira. Montou até um canal no YouTube só pra contar as glórias dele. Tinha um canal no YouTube, daí foi morto agora, né? Saiu, tá morto. Morreu em Mogi, né? Morreu em Mogi, ano passado. Mogi das Cruzes. E aí o que acontece na rebelião? Eles... O Pedrinho Matador queria matar o maníaco pra... Imagina. Eu preciso invernizar a minha imagem de matador, né? Vira o grande justiceiro. E esse aí, se eu matar, vão lembrar de mim. Vamos fazer uma estátua em praça pública, em meu nome, né? Matei o maníaco do parque. Só que aí o Marcola vai lá e dá de dedo na cara dele. É porque eles estavam na mesma cadeia, né? Na mesma cadeia, casa de custódia, e a rebelião era organizada pelo PCC. O PCC, quando faz rebelião, tem uma pauta, mas o que ele quer mesmo é visibilidade, mostrar poder. E aí ele falou, eu vou aproveitar e vou matar o maníaco do parque. Aí o Marcola foi lá, olha, se tu encostar o dedo no maníaco do parque, quem morre é você. Porque se você matar Aí todo mundo achava, nossa, o Marcola... Porque a pauta vai ser outra, a visibilidade óbvio, vai ser outra. Tipo, minha rebelião, que eu passei 1 ano planejando, vai ser ofuscada, porque o maníaco morreu aqui a caminho do Banco dos Réus, imagina. O maníaco hoje tem visitas? Ele é visitado por alguém? Só por essa... Maria Rita? Não, por essa amiga de Portugal. Tem uma pessoa mesmo de Portugal a única que está qualificada hoje, que para ela entrar lá, a família teve que cancelar a carteirinha. E a família ganha uma grana, né? Ela mesmo fala que ajuda com alimento. Ela fala. A pessoa, a nova namorada sempre dá uma bancada na família do bandido. Para poder sair de lá. E é uma coisa mais ou menos assim. Porque não pode ter ninguém eu vou te dizer como funciona para tu entender como aconteceu com o maníaco do parque. Eu sou o parente. E aí tu me procura porque tu tá afim do meu parente que tá preso. Aí tu me oferece uma ajuda. Então eu aceito. Aí tu me dá dinheiro, tu me dá alimentos. Aí eu saio, você vai lá, consegue como amigo, não sei o quê. Com aquela carteirinha? Faz a carteirinha, eu tô visitando. E aí tu tá visitando, isso tu passa 1 ano visitando. Aí daqui a pouco eu vou e ligo para você, olha, Beto. Ou você me aumenta o cachê, ou eu vou. Porque você tem prioridade, porque você faz. Então família de bandido. Se eu chegar no balcão. Mentira, só uma coisa, tem família de bandido ganhando dinheiro em cima do bandido no presídio. E eu falo assim, Beto, eu tô pensando em ir lá, quero visitar meu irmão, eu vou lá Gente, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É muito absurdo isso. É um absurdo. Não, aí é demais. Porque você está ganhando dinheiro em função de um crime. Não em função do crime. Tu tá ganhando dinheiro... O cara tá lá na cadeia porque tu fez um crime. Eu acho, sei lá, eu não sei. E todo mundo tá ganhando. E não tem uma mulher lá que você descreve que ela vende lugar dela na fila? Vende, né? Mas isso tem em todas as penitenciárias. Eu fiquei absurdado, porque assim, a pessoa vai lá, você tem fila para senha. Tem, porque não é todo mundo que pega a senha. Tu fica numa fila
E a senha gigante. acabou. A senha acabou, porque não tem estrutura. Não dá para todo mundo ter um visitante. Não. Principalmente cadeia masculina, que é onde as filas dobram. Bomba, né? Data festiva, dia dos pais, Dia das mães pode ir. dia Feminina dos pais, pode ir tranquila. dia das mães, Natal, onde fica no... E aí elas chegam... Às vezes tu chega às 6 da manhã, tu já sabe que tu não vai pegar a senha. E aí na frente tá as pessoas vendendo... O lugar. senha. Ela manda, tem uma mulher lá que eu vi, acho que ela tá no livro, ela leva a família inteira. Então, ela leva, que é com a Jussara. Leva a Ela família ganhou inteira. 200 reais pra... E ela é esposa de um cara que tá lá dentro. E ela ainda fica... E ela ainda faz fofoquinha pra outra. Não, e ela chantageia. Ela, olha, se eu colocar meu nome lá, tu vai sair. Não, então... e pra ela contar que a outra tá sendo enganada, a Jussara, ela falou assim, olha, tem uma coisa que eu queria te contar. Você me paga uns 500 reais, eu te conto. E o cara, ela bota até o carro dela no nome dele. Carro, ela pede tudo. Não, e o almoço, que o cara faz uma orgia. Gente, leiam isso. E ela ainda fala assim, serve o almoço? Ela serve. Bom, se ela não fosse... Ela já não dá pra esperar muito. Né? Não dá. Né? Não Uma dá coisa que pra não dá esperar pra esperar nenhuma- abril em nada. Porque se daí Não dá é, pra esperar nenhum não tipo de seria ela. coerência na vida Não seria ela. dessa mulher. Agora, ele tá sozinho. Você tentou falar com ele? Você quis falar com ele? Com quem? Com o maníaco? Eu mandei uma carta pra ele e aí ele respondeu que não tinha interesse. Mas você teve uma resposta. Tive, Como mas... foi pegar uma carta do maníaco na mão? Deu medo. A letra dele é como? Ele consegue não, escrever? a letra é bonita. Ele consegue escrever? Eles conseguem porque, cara, 30 anos preso. Só faz isso? E aí ele lê... Ele fica... Você não pôs essa carta no livro? Não, mas eu não posso, gente. Não pode? Não. Por quê? Porque a carta que é privada, né? Eu só posso pôr carta pública. Mesmo se você recebeu? Não. Aí que não é, não. Que não pena. é nem ético. Eu não posso botar... Eu tenho várias cartas depende da carta. Se a carta estiver no processo, eu posso. Não entendi. Eu achei que como você recebeu uma carta... Não. Algumas mulheres me mostraram carta família, me mostrou carta, mas não autoriza... Mas ele sabe que... porque carta é muito íntimo, né? Sabe aquele pudor de que tu não pode abrir uma carta minha, nem eu posso abrir a tua carta? Sabe aquele... Mas alguém recebe carta?